E aí, amigos, belezinha? Beleza pura? Então vamos encerrar. Erro de tipo, erro de proibição. Última matéria que estava a cargo do professor Leandro Chamoni. Dá uma sensação estranha, né? Falar assim, última matéria. Parece que a gente não vai encontrar mais, mas vamos sim. A graça de Deus. Amigos, olha só. Erro de tipo, erro de proibição não é uma matéria das mais simples, tá? Mas também não é nenhum bicho-papão, não. Exige atenção de vocês, tá bom? Eu já ministrei essa aula, quem esteve presente tirou dúvida, entendeu legal, tá? Então agora ela vai ficar gravada, vocês poderão assistir, revisar quantas vezes quiserem. E aí vai dar para entender legal, tenho certeza, tá bom? Então vamos lá? Erro de tipo e erro de proibição, tá? Gente, a primeira coisa que eu preciso que vocês saibam, a grosso modo, é a diferença entre erro de tipo e erro de proibição. A grosso modo, tá bom? Então, a grosso modo, a gente pode falar que erro de tipo ocorre quando a gente não sabe o que faz. Erro de tipo, a gente não sabe o que faz. É a falsa percepção da realidade. Erro de tipo. E o erro de proibição, Leandro? O erro de proibição, a gente sabe o que faz, mas ele não sabe que aquilo é proibido. É o erro que recai sobre a ilicitude do comportamento. Então, vamos lá? Erro de tipo, a gente não sabe o que faz. Primeira coisa que você tem que saber de tipo, a gente não sabe o que faz. Erro de proibição, a gente sabe o que faz, mas não sabe que aquilo que ele está fazendo é errado, é ilícito, é proibido. Primeira situação, tá bom? Olha só, dois amigos estão em um safari legalizado lá na África, tentando abater animais, né? Ambos armados, obviamente. Então, dois amigos em um safari. Imagina essa situação. Dois amigos em um safari na África. Um dos amigos sai, não avisa o outro, que estava saindo do local, e fica atrás de uma galha, de uma moita, sei lá, de uma árvore. O outro amigo está ali, naquela adrenalina, atrás de animal, armado, em um safari, né? E vê uma moita balançando. E ele achava que aquilo ali era algum tipo de animal, alguma espécie de animal, desfere um tiro com o objetivo de abater o animal. Quando ele chega próximo ao local, ele se depara com o seu amigo. Ele abateu, na realidade, o amigo. Olha aí um exemplo de erro de tipo. O agente não sabe o que faz. Ele não sabia que quem estava ali era o amigo dele. Ele imaginava que era um animal. Tá entendendo? A primeira imagem de erro de tipo, a grosso modo, a gente não sabe o que faz. Erro de tipo. E o erro de proibição, Leandro? O erro de proibição ele ocorre quando a gente sabe o que faz, mas ele não sabe que aquilo que ele faz é ilícito, que aquilo que ele faz é proibido. Olha só, vamos imaginar uma pessoa nascida e criada na zona rural, um senhor de idade, casado, né? Nascido e criado na zona rural, teve pouco acesso à educação, à informação. E na cabeça desse senhor, o marido tem o direito de manter relação sexual com a esposa. Ele realmente acredita nisso. Repito, no nosso exemplo é um senhor nascido e criado na zona rural, que não teve condição de estudar. E na cabeça dele, quando a pessoa casa, o marido tem o direito de manter relação sexual com a esposa quando bem entender. Garotas, não fiquem bravas comigo, vocês são um exemplo, tá? Pra gente visualizar a situação. Aí esse senhor quer manter relação sexual com a esposa, e a esposa, num determinado dia, não quer manter relação sexual com ele. O que ele faz? Ele mantém relação sexual à força com a esposa. Ele sabe o que ele está fazendo? Sabe. Ele sabe que ele está mantendo relação sexual sem a esposa querer. Ele sabe disso.
mas ele não sabe que isso é proibido. Na cabeça dele, o marido tem o direito de manter relação sexual com a esposa quando bem entender. Entenderam a diferença? Uma diferença embrionária entre erro de tipo e erro de proibição? Erro de tipo: o agente não sabe o que ele faz. É a falsa percepção da realidade. Lembrem do exemplo dos dois amigos no safari. Erro de tipo. E erro de proibição: o agente sabe o que faz, mas ele não sabe que aquilo é proibido. Exemplo: o senhor, nascido e criado na zona rural, que mantém relação sexual à força com a esposa. Agora vamos esquecer um pouquinho o erro de proibição e vamos falar só de erro de tipo. O erro de tipo é essa falsa percepção da realidade. O agente não sabe o que faz. Esse erro de tipo pode ser um erro de tipo evitável. Desculpe. Esse erro de tipo pode ser essencial ou acidental. Então, esse erro de tipo, a gente não sabe o que faz. Exemplo, dos dois amigos lá no safari. Pode ser um erro de tipo essencial ou acidental. E o que é o erro de tipo essencial? O erro de tipo essencial é aquele erro que recai sobre elementos essenciais do tipo. Daí o nome, erro de tipo essencial. E o que é o erro de tipo essencial? É aquele que recai sobre as elementares, recai sobre elementos essenciais do tipo. Quando que eu vou saber, Leandro, que o elemento é um elemento essencial do tipo? Olha só a dica. O erro de tipo é a falsa percepção da realidade, vocês já sabem. Agora estou dizendo que o erro de tipo, essa falsa percepção da realidade, pode ser essencial ou acidental. E o que é o erro de tipo essencial? É o erro de tipo que recai sobre dados essenciais, sobre elementares essenciais. E quando eu vou saber que é um elemento essencial? Para saber que o erro de tipo ele é essencial. Quando eu vou saber qual é o elemento essencial? É aquele elemento que, se a gente tirar ele, tira o elemento, tira a elementar, tira aquele dado, deixa de haver crime ou haverá outro crime. Então, o erro de tipo é a falsa percepção da realidade. A gente não sabe o que faz. Erro de tipo. Erro de tipo essencial é aquele que recai sobre dados essenciais. E o que é um dado essencial? É aquele que, se eu retirar esse dado, esse elemento, deixa de haver o crime. Ou haverá outro crime. Então vamos lá. No nosso exemplo, dois amigos em um safari. Um amigo acaba atirando no outro colega, no outro amigo, achando que estava atirando em um animal. Vamos pegar esse dado, esse elemento, e trocar? Em vez de ele atirar no colega, tira a figura do colega e coloca a figura de um leão. Haverá crime? Haverá outro crime? Sim. Ou deixa de haver crime, porque ele estava no safari legalizado, ou haverá outro crime, talvez um crime ambiental. Tá dando para enxergar, gente, o erro de tipo essencial? Erro de tipo é a falsa percepção da realidade. O agente não sabe o que faz. Agora, esse erro de tipo, essa falsa percepção da realidade, esse erro de tipo pode ser essencial ou acidental. E o que é o erro de tipo essencial? É aquele erro que recai sobre elementos essenciais. E quando eu vou saber, Leandro, quando é um elemento essencial? Quando eu, retirando esse elemento, retirando esse dado, deixa de haver crime
ou haverá outro crime. No nosso exemplo, um amigo atirando no outro amigo. Se eu tiro o amigo, esse elemento amigo, e coloco ali um leão, uma zebra, um hipopótamo, deixa de haver crime ou haverá outro crime? Sim. Ou deixa de haver crime, porque ele estava em um safari legalizado, ou haverá outro crime, talvez lá um crime ambiental. Ora, se deixa de haver crime ou passa a existir outro crime, haverá um erro de tipo essencial. Entenderam? Então, o erro de tipo, mais uma vez, é a falsa percepção da realidade. O agente não sabe o que faz. Isso é erro de tipo. Erro de tipo essencial recai sobre dados essenciais, sobre elementos essenciais. E como que eu vou saber se esse elemento é essencial? Simples. Vamos tirar esse elemento, essa situação, esse dado? Se a gente tirar esse dado, esse elemento, deixar de haver crime ou existir outro crime, será essencial. Se eu tirar o amigo e colocar no lugar do amigo um rinoceronte, deixa de haver crime, porque ele está no safari legalizado e matou um rinoceronte. Ou haverá outro crime, um crime ambiental, provavelmente. Ora, se deixa de haver crime ou passa a existir outro crime, nós estamos diante de um erro de tipo essencial. Gente, não é difícil, mas requer concentração e atenção. Então, erro de tipo, falsa percepção da realidade. Erro de tipo essencial, que recai sobre dados essenciais. Quando é um dado essencial? Quando é um elemento essencial? Quando a gente tirando esse elemento, deixa de haver crime ou existirá outro crime. Então, a gente já sabe o que é um erro de tipo essencial. Toda vez que existir um erro de tipo essencial, toda vez, se o erro de tipo for essencial, exclui o dolo. Não existe dolo. Não existe dolo. Então, nesse nosso exemplo, um amigo atira no outro amigo, no colega, achando que estava atirando em um animal. Houve um erro de tipo? Houve, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele não sabia que ele estava atirando em um amigo, então houve um erro de tipo. Houve um erro de tipo essencial? Houve. O erro de tipo essencial. Por quê? Porque recaiu sobre dados essenciais. E como eu sei que recaiu sobre dados essenciais? Porque se eu tirar o elemento, tirar o dado, que elemento, que dado? Amigo, e colocar no seu lugar leão, onça, zebra, deixa de haver o crime ou haverá outro crime. Então, eu estou diante de um erro de tipo essencial. Se eu estou diante de um erro de tipo essencial, sempre exclui o dolo. Sempre exclui o dolo. Então, nesse caso, ele não responderia a título de dolo. Tá bom? Agora, esse erro de tipo essencial, ele pode ser evitável, ou seja, aquele que pode ser evitado, ou inevitável, aquele que é inevitável, que não tem como evitar. Se o erro de tipo essencial for inevitável não tem como evitar. Além do dolo, ele exclui a culpa. Então, a pessoa não responderá por nenhum crime. Por quê? Porque não existe responsabilização penal objetiva. Não existe responsabilização penal sem dolo ou culpa. Erro de tipo, falsa percepção da realidade. A gente não sabe o que faz. O erro de tipo pode ser essencial ou acidental. O que é um erro de tipo essencial? É aquele que recai sobre os dados essenciais do tipo. Como eu vou saber que o dado é essencial, que o elemento é essencial? Simples. Quando a gente tirando esse elemento, deixa de haver crime. Ou passa a existir um novo crime.
Se for um erro de tipo essencial, todo erro de tipo essencial exclui o dolo. Só que o erro de tipo essencial pode ser evitável ou inevitável. O erro de tipo essencial inevitável exclui o dolo e também a culpa. Então a gente não responde por nada. Por nada. Não vai responder por crime nenhum. Não vai responder por crime nenhum. O enunciado da questão tem que te dar elementos para saber se era evitável ou inevitável, se tinha como evitar ou se não tinha como evitar. Vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo, tá bom? Bem esdrúxulo. Imagine que aquele amigo, no safari, saiu de perto do outro colega, foi no carro, se fantasiou de leão. Vamos imaginar, uma fantasia idêntica a um de leão. E foi para trás da moita, balançou a árvore. Quando o amigo viu a moita balançando, ainda viu lá a aparência idêntica de um leão. Atirou. Olha só, nesse exemplo, para ilustrar. Houve um erro de tipo? Houve. Falsa percepção da realidade. Ele não sabia o que ele estava fazendo. Então é erro de tipo. Houve um erro de tipo essencial? Houve, porque recai sobre dados essenciais do tipo. E como eu sei que recai sobre dados essenciais do tipo? Eu sei porque se eu tirar esse dado, esse elemento, colega, e colocar um outro elemento lá, colocar tigre, leão, deixa de haver crime ou haverá outro crime. Então eu sei que houve um erro de tipo essencial. E nesse exemplo nosso que o amigo sai escondido, coloca uma fantasia idêntica a um de um leão, houve um erro de tipo essencial e inevitável, não tinha como evitar, não tinha como ele saber que era o amigo. Então o erro de tipo essencial inevitável exclui o dolo e a culpa. A pessoa não vai responder por nada. E o erro de tipo essencial evitável, aquele que poderia ser evitado. A pessoa não responde por dolo. Mas, se houver a forma culposa do crime, ele responde pelo crime culposo. Gente, não é difícil, muita informação, mas não é difícil. Erro de tipo é o erro que recai, sobre a ilicitude do comportamento. O agente não sabe o que faz. Primeira coisa é isso. Esse é o erro de tipo. O erro de tipo pode ser essencial ou acidental. O que é um erro de tipo essencial? É aquele erro de tipo que recai sobre os elementares, sobre elementos essenciais do tipo. Esse é o erro de tipo essencial. Recai sobre elementos essenciais. Quando eu vou saber que esse elemento é essencial? Quando a gente, tirando esse elemento, deixa de haver crime, ou ocorrerá outro crime. Então, abstraiam. Se você tirar o colega da moita e colocar no lugar do colega que está lá na moita um cachorro, o amigo vai estar abatendo o quê? Um cachorro. Então, deixa de haver crime. Ou haverá outro crime. Então, erro de tipo essencial. Sempre que houver erro de tipo essencial, haverá exclusão do dolo. Sempre. Sempre que for erro de tipo essencial, exclui o dolo. Só que o erro de tipo essencial pode ser evitável ou inevitável. O erro de tipo essencial inevitável, aquele que não tem como evitar, é o exemplo do colega que colocou a fantasia idêntica de leão. O erro de tipo essencial inevitável exclui não só o dolo, como também a culpa. A pessoa não responde por nada. E o erro de tipo essencial evitável exclui o dolo, porque todo erro de tipo essencial exclui o dolo. Então, o erro de tipo essencial evitável exclui o dolo, mas não exclui a culpa. Então, se houver a forma culposa, o agente responde pelo crime culposo. Se houver a forma culposa, obviamente. Se o crime não admitir a forma culposa, aí ele não responde por nada. Tá? Então, o erro de tipo essencial inevitável exclui dolo e culpa. Responde por nada. Erro de tipo essencial evitável, exclui o dolo, mas não exclui a culpa. Então, se houver
a forma culposa do crime, ele responde pela forma culposa. Mas tem crime que não admite forma culposa, só admite a forma dolosa. Se for o caso de um crime só admitir a forma dolosa, ele não vai responder por nada. Por quê? Porque o erro de tipo essencial e evitável exclui o dolo. Erro, mais uma vez, gente, de tipo essencial, inevitável, exclui dolo e culpa. Então ele não responde por nada. Erro de tipo essencial e evitável só exclui o dolo. Não exclui a culpa. Então ele vai responder pelo crime culposo. Vai. Mas tem crime que não admite a forma culposa. Só admite forma dolosa. E nesses casos, aí ele não responde por nada. Tranquilo? Acho que dá dando para entender, né? E vocês vão também poder rever isso aqui, revisar, voltar o vídeo, justamente para entender. Então, o erro de tipo essencial é o erro que recai sobre os dados essenciais do tipo. Erro de tipo essencial. E nós temos o erro de tipo acidental, que é aquele erro que recai sobre dados secundários. Nós vamos estudar daqui a pouquinho. Erro de tipo acidental recai sobre dados secundários. Por exemplo, a pessoa furta um caminhão de açúcar achando que estava furtando sal. Haverá crime do mesmo jeito. Ele furta açúcar achando que estava furtando sal. Muda o crime ou haverá outro crime se a gente tirar sal, colocar açúcar, se tirar açúcar, colocar sal? Não muda. Continua sendo furto. Então, o erro de tipo acidental é aquele que recai sobre dados secundários. Recai sobre dados secundários. Exemplo, pessoa furta açúcar achando que era sal. Vai responder por furto do mesmo jeito. Então, vamos lá fazer uma síntese aqui? Erro de tipo falsa percepção da realidade. O agente não sabe o que faz. Não sabe o que ele está fazendo. Só que esse erro de tipo, que é a falsa percepção da realidade, o agente não sabe o que faz, pode ser essencial ou acidental. O que é o erro de tipo essencial? É aquele que recai sobre dados essenciais. E o que é um dado essencial, um elementar essencial, um elemento essencial? É aquela que, se eu tirar, deixa de haver crime ou passa a existir outro crime. Então, eu constatei que eu estou diante de um erro de tipo essencial. Por quê? Porque é falsa percepção da realidade. Ele não sabe o que ele faz. Recai sobre dados essenciais. Então, é erro de tipo essencial. Todo erro de tipo essencial exclui o dolo. Todo erro de tipo essencial exclui o dolo. Todo. O erro de tipo essencial pode ser evitável ou inevitável. Se for um erro de tipo essencial evitável, todo erro de tipo essencial exclui o dolo. Só que no caso do erro de tipo essencial, só exclui o dolo. Se houver a forma culposa do crime, o agente responde pelo crime a título de culpa, pela modalidade culposa. E se não houver modalidade culposa, aí ele não responde por nada. Por quê? Porque excluiu o dolo e não há forma culposa, então ele não responde por nada. E o erro de tipo essencial, inevitável, exclui dolo e culpa. O agente não responde por nada. Matéria um pouquinho mais pesada, né? Mas dá para entender, tá? Só ter boa vontade, revisar, que dá para entender. E o erro de proibição, gente? O erro de proibição pode ser um erro de proibição também evitável ou inevitável. Lembram? O erro de proibição é aquele erro que recai sobre a ilicitude do comportamento. É o rapaz que mantém, o senhor que mantém relação sexual com a esposa, sem ela querer, à força. Se o erro de proibição for inevitável, exclui, a potencial consciência da ilicitude.
Se o erro de proibição foi inevitável, exclui a potencial consciência da ilicitude. Lembram quando a gente usou culpabilidade? As causas que excluem a culpabilidade: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. Terceiro substrato do crime, a culpabilidade. Então, o erro de proibição, que é o agente sabe o que faz, mas não sabe que aquilo é ilícito. Esse erro de proibição inevitável exclui a potencial consciência da ilicitude. Então, elimina o que? O terceiro elemento do crime. Não responde por nada. E se o erro de proibição for evitável, só haverá uma redução da pena. E aí o enunciado normalmente nos informa quando que o erro de tipo, o erro de proibição é inevitável ou evitável. Gente, se vocês entenderem isso aqui, ó, esses 26 minutos de aula, vocês compreendem o restante tudo. Saber o que é erro de tipo, o que é erro de proibição. Que o erro de tipo pode ser essencial ou acidental. Que o erro de tipo essencial pode ser evitável ou inevitável. Que o erro de tipo essencial sempre exclui o dolo. Que o erro de tipo essencial evitável exclui o dolo. Mas, se houver a forma culposa, o agente responde a título de culpa. O erro de proibição inevitável, o erro de tipo essencial inevitável exclui dolo e culpa. E o erro de proibição? O erro de proibição pode ser evitável ou inevitável. Ou inevitável exclui a potencial consciência da ilicitude. E o evitável? Redução de pena. Certo? Galera, olha só. O erro de tipo, tá bom? O erro de tipo agora acidental. Vou falar para vocês agora algumas espécies, tá? De erro de tipo acidental. Erro de tipo acidental. Tá bom? Erro de tipo, não estou falando do essencial, não. Que recai sobre dados essenciais, que pode ser evitável ou inevitável, que sempre exclui o dolo. Se for inevitável, exclui dolo e culpa. Estou falando isso não. Estou falando de erro de tipo acidental. Primeira espécie de erro de tipo acidental é o erro de tipo acidental sobre objeto. Sobre o objeto. O erro de tipo acidental sobre objeto. É aquele exemplo que eu dei. A pessoa furta um caminhão de açúcar achando que está furtando um caminhão de sal. Erro de tipo acidental sobre objeto. Vai responder por furto do mesmo jeito. Não alterar nada. Vai por furto do mesmo jeito. Tá bom? Primeira espécie de erro de tipo acidental. Erro de tipo acidental sobre objeto. Segunda espécie de erro de tipo acidental. Erro de tipo acidental sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa. Tá bom? A pessoa o agente quer matar o pai e por equívoco mata o vizinho achando que o vizinho era o pai. A pessoa quer matar o pai. Mas ele erra. Ele erra. E mata o vizinho achando que o vizinho era o pai. Ele confunde o pai com o vizinho. Vamos imaginar que o pai parece com o vizinho. Estavam de costas, ele quer matar o pai, mas acha que o vizinho é o pai. E mata o vizinho, achando que estava matando o pai. Erro sobre a pessoa. Aqui tem uma diferença, está lá no artigo 20, tá bom? Parágrafo 3º do Código Penal. 20, parágrafo 3º. Depois olhem lá. Ele vai responder de acordo com as características da vítima que ele queria acertar. Então, ele vai responder por homicídio como se ele matou o vizinho, mas ele vai responder de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º,
como se ele tivesse matado o pai dele. Ah, mas não vai ter diferença? Vai. Vai porque tem, quando vocês forem estudar homicídio, vocês vão ver lá, parte especial, que existe uma agravante quando o crime é praticado contra a ascendente. O crime é praticado contra a ascendente. Então, nesse caso, vai ter a pena vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque ele quis matar o pai. E ele vai, nos termos do artigo 20, parágrafo 3º, ele vai responder de acordo com as qualidades da vítima virtual, da vítima que ele queria atingir e não a vítima que ele de fato atingiu. Tá bom? Então, o erro de tipo acidental sobre objeto. Furta açúcar achando que está furtando sal. Não muda nada. Erro de tipo acidental sobre a pessoa. Sobre a pessoa. Ele se engana em relação à pessoa. Ele quer matar o pai, deseja matar o pai e mata o vizinho, achando que o vizinho é o pai. Qual é a consequência? Artigo 20, parágrafo 3º. Ele vai responder de acordo com as qualidades da vítima virtual. Da vítima virtual. Da vítima que ele queria atingir, que era o pai. Ele matou o vizinho, mas vai responder como se tivesse matado o pai. Então vai responder por homicídio com uma agravante de pena de ter sido praticado contra ascendente. Artigo 20, parágrafo 3º. Agora olha só. No erro sobre a pessoa, que é esse que eu estou estudando, ele não erra o tiro, não. Ele não erra a execução, não. O que ele erra é a pessoa. Olha só, ele está querendo matar o pai. Mas ele acha que o vizinho é o pai. Então ele olha o vizinho, mira no vizinho e acerta o vizinho. Ele não errou a mira, não. Ele mirou no vizinho e acertou o vizinho. O que ele errou foi a pessoa. Ele achou que o vizinho era o pai. Então não houve um erro na mira, na execução, no tiro. Ele mirou e acertou quem ele mirou. Só que ele confundiu a pessoa. Esse que ele acertou era o pai. Desculpa, era o vizinho. Ele queria acertar o pai. Então não houve um erro na execução. Ele mirou e acertou quem ele mirou. Só que a pessoa que ele mirou, a pessoa é que era errada. A pessoa. Ele achou que era o pai, mas era o vizinho. Então, não houve um erro na execução, não houve um erro no tiro, não houve um erro na pontaria. Houve um erro em relação à pessoa. Tá bom? Imagina, o pai está aqui e o vizinho está aqui, que é o vizinho. Ele mira nesse, acerta esse. Então, não houve um erro na execução, um erro na pontaria. Não. Ele acertou em quem ele mirou, nesse. O que houve foi um erro sobre a pessoa. Ele achou que esse aqui era esse. Entendeu? Consequência? Artigo 20, parágrafo 3º. Responde de acordo com as qualidades da pessoa que ele queria atingir. Outro exemplo de erro de tipo acidental, que é o erro na execução. Erro na execução, também chamado de aberratio ictus. Aberratio ictus. Aberratio ictus. É o erro na execução. Aqui é diferente. Na aberratio ictus. Eu tenho duas pessoas. Ou há um erro na execução. Então, eu tenho duas pessoas. Eu quero acertar essa. Eu miro nessa, mas eu erro minha pontaria e acerto essa. Olha aí o erro na execução. Gente, não vamos confundir erro quanto a pessoa com erro na execução. Erro quanto a pessoa. Erro de tipo acidental quanto a pessoa. O cara quer matar o pai. Confunde o pai com o vizinho. Mata o vizinho achando que é o pai. Então, olha só. Aqui está o vizinho e aqui está o pai. Esse é o vizinho. Esse é o pai. Ele confunde os dois. Ele confunde o vizinho com o pai. Então, ele está achando que esse vizinho aqui, ó, é o pai. Como ele acha que esse aqui é o pai, ele olha para esse, mira nesse e acerta nesse. Houve erro na pontaria? Houve erro na execução? Não. Ele mirou nesse, acertou esse, matou esse.
Então não houve um erro na execução do tiro, porque ele queria acertar esse, mirou nesse, matou esse. Então não houve um erro na execução, houve um erro contra a pessoa. Ele achou, na verdade, que esse aqui que ele acertou era o pai, mas não era. Ele errou a pessoa, mas não errou a execução do tiro. Ele mirou nesse, acertou esse e matou esse. Não houve um erro no tiro, não houve um erro na execução. Houve um erro contra a pessoa. E agora, erro na execução. É o aberratio ictus. Agora é diferente. Agora, ele quer atingir esse. Ele mira nesse, mas ele erra o tiro e acerta esse. Entenderam? Houve um erro no tiro. Houve um erro na execução. É a aberratio ictus. Certo? Tanto o erro quanto a pessoa, quanto a aberratio ictus, que é o erro na execução, aplica-se o artigo 20, parágrafo 3º. Ele vai responder de acordo com as qualidades da pessoa que ele queria atingir. Tá bom? Então, no erro contra a pessoa, lembrem, erro contra a pessoa, né? A execução é certinha, mas a pessoa é errada. A execução é certinha, a pessoa é errada. E no erro na execução, é o contrário. Erro contra a pessoa, execução certa, pessoa errada. Erro contra a pessoa, execução certa, pessoa errada. Erro na execução, execução errada, pessoa certa. Tá bom? Ele não errou contra a pessoa, ele errou na execução. O tiro pegou em outra pessoa. Ambos eu aplico como consequência o artigo 20, parágrafo 3º. Fechado, gente? Então, erro de tipo acidental quanto ao objeto, quanto à pessoa, quanto à execução. Um outro exemplo de erro de tipo acidental, resultado diverso do pretendido. Resultado diverso do pretendido. A pessoa quer apenas causar dano. Então ela pega uma pedra, joga uma pedra no vidro do carro do motorista, querendo causar o dano. O objetivo é causar dano. Só que o vidro do carro estava aberto, ele estava dirigindo, a pedra bate na cabeça do motorista e o motorista morre, por exemplo. Ou lesão corporal. Não morre, mas sofre uma lesão corporal. Houve um resultado diverso do pretendido. E qual é a consequência do resultado diverso do pretendido? O agente responde pelo resultado diverso do pretendido na forma culposa. Tá bom? Então, o erro de tipo acidental na espécie resultado diverso do pretendido, ele vai responder pelo resultado diverso do pretendido a título de culpa. Então, no nosso exemplo, ele jogou a pedra. O objetivo era o quê? Causar dano, estragar o vidro do carro. Mas pegou na cabeça da vítima. Ele vai responder pelo resultado diverso do pretendido na forma culposa. Ou homicídio culposo, ou lesão corporal culposa. Aí a questão tem que nos informar o que aconteceu, qual foi o resultado, tá bom? Então perceba, nós temos espécies, tá bom? Espécies de erro de tipo acidental. Erro de tipo acidental. Erro sobre o objeto, erro sobre a pessoa, erro na execução, que é a aberratio ictus, resultado diverso do pretendido, também chamado por alguns de aberratio criminis, não é abolício criminis não, viu? É aberratio criminis. E por fim, erro quanto ao nexo causal, tá bom? Erro quanto ao nexo causal, existe um erro quanto ao nexo que causou o crime. Olha só aqui que interessante. O agente quer matar a vítima.
joga a vítima despenhadeiro, no penhasco, para cair num rio lá embaixo. No meio da queda, tinha uma pedra com a quina, a vítima bateu a cabeça na quina da pedra e morreu de traumatismo craniano. Então, quando ela caiu na água, ela estava morta. O agente imaginou que ele tivesse morrido lá embaixo afogado, mas ele morreu na realidade de traumatismo craniano porque ele bateu a cabeça, a testa, na pedra, na ponta de pedra que havia no meio da queda. Erro quanto ao nexo causal. O nexo é diferente. Galera, olha só. Então vamos lá. Erro de tipo, mais uma vez, é a falsa percepção da realidade. Erro de tipo, lembre, a gente não sabe o que ele está fazendo. Está matando um amigo achando que está matando animal. Então ele não sabe o que ele faz. Erro de tipo. Erro de proibição. Ele sabe o que ele faz, mas ele não sabe que aquilo é proibido. Marido que mantém relação sexual com a mulher à força, achando que isso é permitido. Ele sabe o que ele faz. Ele sabe que ele está mantendo relação sexual com a esposa sem ela querer. Ele sabe disso. Mas na cabeça dele aquilo não é proibido. Então é o desconhecimento. A gente não sabe que aquilo é proibido. Erro de tipo, a gente não sabe o que faz. Ele não está sabendo o que ele está fazendo. Erro de proibição, ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não sabe que aquilo é proibido. Primeira coisa que tem que ter na cabeça é essa diferenciação. Aí, abram um mapa mental na cabeça e vão falar, erro de tipo, falsa percepção da realidade, o agente não sabe o que faz. O erro de tipo pode ser essencial ou acidental. O que é um erro de tipo essencial? É aquele que recai sobre as elementares, sobre dados essenciais. E como que eu vou saber que esse elemento é essencial? Quando eu retirando esse elemento, deixa de haver crime ou haverá um outro crime. Se isso acontecer, deixa de haver crime ou haverá outro crime, haverá um erro de tipo essencial. Toda vez que houver um erro de tipo essencial, exclui o dolo. Sempre. Só que o erro de tipo essencial pode ser evitável ou inevitável. O erro de tipo essencial evitável, aquele que pode ser evitado, e o enunciado tem que nos informar isso, exclui o dolo. Todo erro de tipo essencial exclui o dolo. Mas o erro de tipo essencial evitável só exclui o dolo, não exclui a culpa. Então, se o crime tiver a forma culposa, ele responde pelo crime culposo. E se não tiver a forma culposa? Não vai responder por nada. Não exclui o dolo? Exclui. Só resta a culpa. Se o crime não admitir a modalidade culposa, ele não responde pelo crime de dano culposo. Pelo crime culposo. E o erro de tipo essencial inevitável exclui dolo e culpa. Então ele nunca vai responder por nada, porque sempre exclui dolo e culpa. No erro de tipo essencial evitável, ele pode ser punido pela forma culposa. No erro de tipo essencial evitável, porque o erro de tipo essencial evitável exclui apenas o dolo. Se houver a forma culposa, responde pela culpa. Então ele pode ser punido a título de culpa. E no erro de tipo essencial inevitável, exclui dolo e culpa. Então ele não vai responder por nada. Erro de proibição. A gente sabe o que faz, mas não sabe que aquilo é proibido. O erro de proibição pode ser evitável ou inevitável também. Inevitável, exclui a potencial consciência da ilicitude. Então não haverá crime, porque exclui o quê? A culpabilidade. E se for o erro de proibição evitável, apenas diminuição de pena. Bacana. E o erro de tipo acidental é aquele que recai sobre dados secundários, não são dados essenciais, são dados secundários. Tirando, continua tendo crime.
O erro de tipo acidental pode ser erro sobre objeto. A pessoa furta açúcar achando que está furtando sal. Responde por furto do mesmo jeito. Erro de tipo acidental sobre a pessoa. O erro recai sobre a pessoa, sobre a vítima do crime. A pessoa quer matar o pai e mata o vizinho achando que o vizinho era o pai. Erro sobre a pessoa. Veja bem, ele erra a pessoa, não confunda. Ele não erra o tiro, ele não erra na execução, ele erra a pessoa. Aqui é o pai, aqui é o vizinho. Ele acha que o vizinho é o pai. Então ele pega o vizinho, olha para o vizinho, mira no vizinho, acerta o vizinho e mata o vizinho. Houve erro na execução? Não, porque ele acertou quem ele queria, ele executou quem ele queria. Houve um erro contra a pessoa, ele achou que esse aqui era esse. Erro contra a pessoa. E o erro na execução, berrácio ictus. Berrácio ictus. Aí é um erro no tiro, na execução. Ele sabe que esse aqui é A e que esse aqui é B, ele sabe. Ele não confundiu a pessoa, não, ele sabe. Ele quer acertar esse. Ele mira nesse, mas ele é ruim de pontaria e acaba acertando esse. Então houve um erro aqui, foi na execução. Ele não confundiu as pessoas, não. Ele sabia muito bem que esse era A e que esse era B. Ele queria acertar A, mirou em A, errou e acertou B. Então o erro não foi contra a pessoa, o erro foi na execução do crime. E tanto o erro quanto a pessoa, quanto o erro na execução, que é berrácio ictus, eu aplico o artigo 20, parágrafo 3º, que fala que a pessoa responderá de acordo com as qualidades da vítima virtual, daquele que ele queria atingir. Resultado diverso do pretendido. Quer causar um crime, dano. Mira no vidro, só que o vidro estava aberto e ele atinge a pessoa. Ele vai responder pelo resultado diverso do pretendido a título de culpa. Erro quanto ao nexo causal. Erro quanto ao nexo causal. É aquele erro que incide sobre o nexo. Joga a vítima penhasco abaixo, achando que a vítima vai morrer afogada lá embaixo. A vítima bate a cabeça na quina da pedra e morre de traumatismo craniano. Gente, eu acho que com isso eu dou para vocês o alicerce necessário para vocês entenderem erro de tipo e erro de proibição e não esquecerem mais. Obviamente, tá? O que eu estou dando é o caminho, né? Erro de proibição, tem livros e livros, né, só sobre erro de tipo e erro de proibição, 400, 500 páginas de erro de tipo e erro de proibição. Eu tentei passar para vocês aqui uma forma de visualizar o que é erro de tipo, o que é o erro de proibição. As espécies de erro de tipo essencial e acidental, né, as características de cada um e também o erro de proibição. Acho que com isso vocês estão aptos, tá, a fazerem as provas da faculdade, exame de ordem, concurso de primeira etapa, e aí requer, lógico, né, aquele estudo contínuo para vocês aí conseguirem dominar o assunto e não esquecer. É necessário revisão, né, gente? Eu sempre falo isso. Tem que ter revisão para cair na memória de longo prazo e não esquecer mais. Tá bom? Amigos, definitivamente agora nosso último encontro. Eu já despedi de vocês, vou despedir a segunda vez. Foi um prazer imensurável conhecê-los. Estou disponibilizando essa aula ainda hoje, segunda-feira, dia 18, né, hoje. Vou disponibilizar ainda hoje. Um último recado. Está previsto amanhã eu ter acesso ao sistema para lançar notas e frequências. Se isso for feito amanhã, eu encerro tudo o que eu tenho que fazer na faculdade com vocês, tá bom? Mais uma vez eu falo que foi um prazer imensurável. Fiz na faculdade, com o terceiro período, amigos de verdade. É muito bom encontrar com vocês na rua, encontrar com vocês no local de trabalho de cada um, encontrar com vocês lá no escritório e ver a evolução que vocês estão tendo. E eu sempre digo isso, o destino da gente é feito por nós mesmos, né? Cabe a cada um traçar o seu destino, cabe a cada um traçar o que quer ser na vida. Cada um, gente. Eu cada dia mais
Eu acredito no trabalho, no esforço e em Deus. Cada dia menos eu acredito em sorte. Sinceramente, eu acho que não existe negócio de sorte. Ah, a sorte sorri para mim. Passei no concurso para juiz porque eu tenho sorte. Sou advogado e sou um excelente advogado no júri porque eu tenho sorte. Sou advogado e consigo ganhar causas difíceis porque eu tenho sorte. Passei no concurso de delegado difícil porque eu tenho sorte. Eu não acredito nisso. Acreditar nisso para mim seria como se Deus estivesse privilegiando alguns. Ninguém estudou, mas eu quero que aquele ali tenha sucesso e o outro não. E Deus é justo. Deus é justo. Deus vai ajudar muito quem quer ser ajudado. Deus vai ajudar demais quem estuda, quem se esforça, quem faz o bem. E isso eu acredito, cegamente. Trabalho honesto, trabalho duro, fazer o bem e acreditar em Deus. É a junção. Trabalhar muito. Quando eu digo trabalhar, gente, estudo, trabalho, todos os dias eu estudo. Senão eu não ousaria dar aula para vocês. Então estudem, façam bem, acreditem em Deus e me cobrem lá na frente se não deu certo. Mas tem que estudar, fazer o bem e acreditar em Deus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham aí um futuro de glórias e cada um consiga aí almejar, né? Consiga alcançar o que almeja, consiga alcançar o que projetou na vida, né? Tem gente que diz que o sucesso no direito limita-se a concurso. Eu acho que é vocação, né? O sucesso é quando você se sente feliz. Aí você tem sucesso na vida. Quando você acorda e dá tesão para você fazer o seu trabalho. Tem tesão de fazer o que eu faço. Então o sucesso pode ser quem trabalha em cartório, quem é delegado, quem é juiz, quem é promotor, quem é advogado. Agora, gente, não vamos passar por aqui para ser mais um, não, pelo amor de Deus. Sério? Ser mais um, pô. Ser mais um na multidão. Né? Se a gente tem luz própria, todo mundo tem a sua luz própria, quem tem luz própria tem que brilhar. Tem que refletir. Não tem que ficar na sombra, no bastidor. Então vamos brilhar. Vamos ser protagonistas da nossa história. E para isso basta estudar, fazer o bem e acreditar em Papai do Céu. Tá bom? Amigos, pela derradeira vez, meu muito obrigado. Tá bom? Jamais esquecerei de vocês. Tenho certeza disso. Não é hipocrisia, não é demagogia. Jamais esquecerei de vocês. Quem sabe, né? Vocês agora estão bem assistidos aí com a professora Poliana. Quem sabe eu não volte em processo penal, né? Quem sabe? Hoje, como eu falei, a vida nossa é cíclica. Hoje eu não tenho tempo para meu escritório está um turbilhão, sobretudo com essa pandemia, né? Os clientes precisando muito de mim. E eu me vi obrigado a me dedicar integralmente ao meu filhote, que eu falo que é o meu escritório. Quem sabe daqui a um ano, daqui a 6 meses a realidade não seja outra. Vamos deixar essa em aberto, tá bom? Mais uma vez, gente, acredito em vocês e mais uma vez não permitam que ninguém faça vocês duvidar dos sonhos de cada um. Beijo no coração, faca na caveira, direito penal na veia, tá bom? Contem comigo sempre, tamo juntos sempre, hoje e sempre. O que precisarem de mim, sabe meu telefone, tá bom? Sempre à disposição. Gente, para vocês eu bato continência, tá bom?